Amém. Vamos ficar de pé. Quem vai cantar o hino? Pois a leitura. Vai chegar um dia que eu não vou cobrar mais de vocês. Quem sabe a hora que eu estiver deitado numa cama fria. Aí eu quero que vocês cantam. Há uma terra além do rio. E outros, né? Graças dou por essa vida que está deitada numa cama fria. Isaías 53. No final, se a irmã Miriam sentir de receber uma oração especial, vem aqui, tá? Eu acho que não vai muito tempo mais. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, mas nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Querido Deus e eterno Pai, com gratidão em nosso coração, nós louvamos ao Senhor por esta manhã, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por Isaías 53, por esta palavra vivificada em nosso coração. Pai, que o Senhor toma todo o controle, desde o púlpito até a portaria. Que a nossa vida seja, ó Deus, rendida completamente ao Senhor. Aceita a nossa gratidão.
no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Podeis assentar. O irmão Abraão me lembrou de uma palavra que eu ia falar sobre o retiro, mas eu disse para ele, eu não me lembro agora o que era. Então, era isso que ele me chamou a atenção ali. A obra-prima de Deus identificada. Parágrafo 34, a seguir. Este seria um texto e tanto para se ler, Isaías 53, para selecionar uma obra-prima. Mas quando olhamos para isto, como pensaríamos, isso seria qualquer outra coisa exceto uma obra-prima, porque disse, de quem os homens escondiam o rosto e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Geralmente a obra-prima é uma coisa que é contemplada, é uma coisa que se contempla, que admira. Já o Senhor Jesus Cristo, sendo a obra-prima de Deus identificada, os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não tinha beleza alguma. E muitas vezes, o que nós chamaríamos de obra-prima, enquanto Deus não teria nada a ver com isso, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Muitas vezes aquilo que nós chamamos, isso é uma maravilha, isso é uma perfeição, para Deus, Deus não vê nada naquilo. Às vezes nós achamos que uma pessoa é muito santa, e só aparência. Aí que está a questão. Quando que se pensava que aquela pessoa é o que é? Quando se pensava que aquilo poderia acontecer? E às vezes eles têm um provérbio, da onde que não espera da onde que não espera que se vê. Então, aquilo mexe. Você vê a cara, mas não vê o coração. O irmão Brando diz assim, nós vemos uns aos outros, nós vemos o corpo, mas o interior, que é o eu, nós não vemos. Esse corpo aqui de fora é só a casca nossa. Nós habitamos lá dentro. Agora, quando nós entrarmos naquele corpo glorificado, aí sim, aí já vai ser a essência do interior. A alma que habita dentro de nós, a alma que habita dentro de você, é que foi redimida lá pelo Senhor Jesus Cristo no Calvário. E ela foi redimida desde antes da fundação do mundo. É por isso que quando nós já nascemos com a semente eleita. Porque quando Deus colocou o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, foi antes da fundação do mundo. É isso? Isso vai fazendo a gente entender a eleição. Isso vai fazendo nós entendermos que não é para todo mundo. Então Ele redimiu a nossa alma, o nosso espírito, porque a natureza do espírito é a alma. A natureza da alma do cristão é Deus. Então, se Deus é a natureza da sua alma, e a sua alma é a natureza do seu espírito, quem que é a natureza do seu espírito e sua alma? É Deus. Aí é por isso que Jesus disse para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Esse nascer de novo é a natureza da alma que é trocada, mas isso já veio predestinado desde antes da fundação do mundo. É por isso que você não teve dificuldade de aceitar o Senhor Jesus Cristo, de aceitar o Evangelho, de viver por Ele, você não teve dificuldade disso.
Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. Então aquilo que o homem pensa que é uma perfeição, Deus olha e diz: o que é que o homem chama de gênio hoje? Não é uma pessoa superdotada de inteligência humana, nos conhecimentos humanos? Deus olha para ele, se ele não tem aquela semente predestinada, porque pode ter algum eleito que se prospera, ele vai embora, ele é humilde, mas é um homem sábio nas coisas terrenas também. Pode ter algum, pinta um aqui e acolá. Geralmente o povo de Deus, quase todo, é um povo sem instrução. Se a gente for olhar o pé da letra, por exemplo, a irmã Gleiciele pediu oração aqui para uma prova de vestibular que ela vai fazer hoje. Se a gente for olhar a mensagem, Deus desta era maligna, o Éden satânico e outras mensagens que o Mombrana condena essa civilização, essa instrução, nós estimularíamos os jovens de estudar, nós aconselharíamos as pessoas a não fazer tal coisa. Mas Deus precisa, o irmão Branco chegou a dizer assim, Deus precisa de um verdadeiro cristão no trabalho, Deus precisa de um verdadeiro cristão na rua, Deus precisa de um verdadeiro cristão na escola, numa sala de aula. Então, se é através dela, é através de você que estuda, é através de você que trabalha num lugar público, trabalha para o governo. Você quer saber de uma coisa? O irmão Branco chegou a dizer assim, se uma pessoa trabalha para o governo e ele não é nascido de novo, ele é do diabo e trabalha para o diabo. Agora, não é uma expressão forte e dura? E não é todo o governo do mundo inteiro, porque os governos do mundo estão nas mãos de Satanás. Agora, Deus não precisa de um funcionário lá? De um testemunho lá? Até que muitos, até chegar a pensar com essa expressão, que ele pode entrar na política, que ele pode ser um candidato, que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, aquilo que nós chamamos de excelência, Deus chama de... Aquilo que nós chamamos de grande, Deus chama de nada. E nós vemos aqui que Deus nos dá um quadro de algo. Eu gostaria de tentar trazer este quadro perante nós, pois compreendo que pode ser a última vez que alguns de nós nos reunimos. Pode ser a última vez que alguns de nós nos reuniremos. Pode ser que nunca mais nos vejamos novamente como estamos agora. Portanto, se nós reunimos com este propósito, não para ser vistos e ouvidos, porém tivemos nosso companheirismo uns com os outros. Ele disse aqui atrás, nesse companheirismo nós chegamos mais perto um do outro, não afastar um do outro. Nós chegamos mais perto um do outro e chegamos mais perto de Deus. Agora, vamos lembrar que Paulo disse que nós temos que ter uma linguagem sã. O que faz nós chegar mais perto uns dos outros e mais perto de Deus? Só se for com a linguagem sã. Não devemos misturar as coisas. Uma linguagem sadia. Gente, nós podemos sentar ali, contar histórias do passado, histórias que aconteceu na nossa vida, trocar experiências e ser uma linguagem sã. Não precisa entrar em assuntos incabíveis. O profeta chegou a dizer que quando nós estivermos na eternidade, nós vamos nos assentar e vamos conversar e vamos ficar conversando 500 anos. E de repente nós paramos e parece que tem 15 minutos que nós assentamos ali.
Você já pensou se a gente começar aí a fazer esses retiros e a coisa pegar e todo mundo mesmo gostar mesmo da coisa e vir aquele desejo de estar junto uns com os outros, de falar coisas boas, de aproveitar o tempo na presença de Deus, de orar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros. E eu creio que muita coisa pode acontecer. Porém, tivemos nosso companheirismo uns com os outros, enquanto servimos esta maravilhosa refeição esta noite. Olha aí, comer juntos. Eu fiz uma pausa aqui antes, mas ele está concluindo. Tivemos nosso companheirismo uns com os outros, enquanto servíamos esta maravilhosa refeição esta noite. Comer junto é um segredo. Se você sabe que uma pessoa não é dizimista, não coma com ela. Não coma com ela. Ela e a sua casa estão sob maldição. Aí vem um desespero. Muitas irmãs que são sozinhas, que são cristãs sozinhas, o marido não é contra, às vezes tem muitos maridos que não é cristão, mas diz, querida, aqui está o dízimo, leva para a igreja. Mas tem outros que se souber que a esposa deu R$1 de oferta na igreja, briga. Aí ela fica em aperto. E às vezes ela diz, pastor, como é que eu faço? Eu também estou sob maldição? Não, irmã, você não está sob maldição. Aquilo que vem na sua mão, você não dizima. Aquilo que você ganha, que às vezes algum dinheirinho que você ganha, você não dizima. Então, irmão, o que você tem, você é uma dizimista. Porque o que você tem, o que é da sua administração, você dizima. Eu conheço uma irmã que o marido dela parou de entregar os dízimos. E ela trabalha também. Sabe o que ela fez? Ela pegava do salário dela, ela pegava e tirava um dízimo que ela compreendia que dava para dizimar até o que eles comiam, a despesa da casa. Ela tirava do dela porque o marido tinha parado de dizimar. Ela entregava o dela e mais uma parte que ela achava que dava para cobrir pelo menos a despesa da casa. Isso é revelação, gente. O que muitos falta essa fé. Hoje, quem toca uma empresa, quem toca um comércio, e se ele não tiver uma certa revelação, ele não dizima nem a despesa de casa, nem o que gasta em casa ele não dizima. A empresa não dá lucro, não sei. Mas vamos seguir aqui. Uma coisa chama a outra, a atenção de outra. Eles comeram juntos. Há um segredo nisso. Você não deve comer com a pessoa que é blasfemo. Você não deve comer com a pessoa que vive zombando de você, criticando de você, que é um crítico, maldoso. Às vezes tem certas coisas que nós apanhamos como crítica, e às vezes não é uma crítica. Às vezes a irmã chega para você e diz, se você penteasse o cabelo diferente, seria melhor. Ela não está te criticando, às vezes ela está te dando uma ideia. E às vezes nós apanhamos com não é esse sentido, não. Mas é aquele que ofende a sua fé, ofende a sua integridade, ofende o seu pudor, a sua honestidade. Essas pessoas não são dignas da nossa companhia, principalmente para comer. Para comer junto. Como é que pode um casal, ou um homem, uma mulher, ficar misturado com parentes ímpios, comendo com eles, participando das suas festinhas? Lá tem cerveja, lá tem jogatina, lá tem tudo que não deve, e ele ficar participando daquilo?
Já é muito difícil para nós cristãos ir na casa de um parente incrédulo, só para fazer uma visitinha. Agora ir lá, ficar hospedado, comer lá e lamear na lama, parece que está querendo um pouquinho de lama. Você quer fazer um tratamento com lama? Vá ali no fundo do quintal, cava um buraco lá, que cabe você deitado, e pega aquela terra solta assim, enche de água, né? E tira parte da roupa, enche de água lá e faz aquela lama. Aí você deita lá, fica só com a cabeça de fora, fica 1 hora deitado lá no barro lá. Aí você está fazendo um banho de lama. Mas esse negócio aí, essa outra lama aí, isso aí vai trazer sérias consequências na sua vida espiritual. Uma família, uma esposa que não tem coragem de falar para os familiares: olha, domingo nós vamos para a igreja, nós vamos para o culto domingo. Se vocês vierem aqui, vocês vão ficar sozinhos, ou então vocês vão com nós para a igreja. Mas não, eu já vi irmãs da comunhão convidando os parentes para ir na casa dela domingo. Mas peraí, parecendo que está querendo chegar alguém para impedir dela ir na igreja. Parece que está assim, há uma contradição aí na coisa. A quando é que nós vamos chegar a ser a obra-prima de Deus identificada? De lado a lado na mesa, nesse companheirismo, sentado ali, comendo junto, enquanto alimentamos o nosso corpo físico. E agora gostaríamos que Deus alimentasse nossa alma com seu maná, que está oculto. Somente aqueles sacerdotes que entraram no Santo dos Santos é permitido comer do seu alimento. Você vai lá na primeira carta do apóstolo São Pedro, ele vai dizer assim que esta igreja é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo escolhido de Deus. E somente, olha aqui, que Deus alimentasse nossa alma com seu maná que está oculto, somente aqueles sacerdotes que entraram no Santo dos Santos é permitido comer desse alimento. Esse alimento, esta mensagem é só para quem entra no Santo dos Santos. É para quem considera que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você vai alimentar uma amizade com o mundo? Uma amizade com uma pessoa que não quer nada com Deus? Será que nós não vamos cair na mesma condição daquela menininha que estava andando? Ou daquele homem, no caso foi o homem. O homem que estava andando e ele achou uma cobrinha congelada e ele pegou a cobrinha e colocou ela no peito. Ficou com dó da cobrinha, pegou ela e colocou no bolso do paletó. A hora que ela descongelou, ela picou bem no lugar que ele colocou, bem no seu peito. Aquela cobrinha picou o seu peito e ele caiu e morreu. Aí foi ele que congelou, né? A outra menininha estava andando, achou um gatinho lá, quase morrendo de frio, como estava geladinho o gatinho. Ela ficou com tanta dó do gatinho, pegou o gatinho, levou para dentro de casa, abriu o forno do fogão, botou ele lá dentro e acendeu o fogão. Dentro de pouco tempo foi aquele cheiro de carne assada. Ainda bem se fizesse desse jeito, né? Pega, põe lá dentro do forno, liga bem no mais alto e queima ele. Bota fogo. Descongela ele. Descongela a cobrinha desse jeito. Não põe no peito, não.
Olha, você ficar com dó de cobra, só espero que você entenda. E se notamos esta noite o nosso bife, se notamos esta noite o nosso bife, não creio que alguma vez tenha tido um banquete em todos os lugares em que fiz reuniões, como esta noite, que tenha tido um bife tão bom como servir esta noite. Vejam, porque tivemos de ter isto, e se vivemos, algo teve que morrer de modo que pudéssemos desfrutar deste tempo de companheirismo. Ele comeu bife no jantar. Ele comeu bife no jantar. No jantar, gente, esse negócio de ficar comendo churrasco à noite, nós ainda vamos sepultar a gente ainda, com a barriga cheia de carne. Uma pena que não é macarrão, né? Comendo essa tanto de carne à noite, carne assada é indigesta. Por que é que a maioria das pessoas, principalmente a minha esposa e minhas filhas, se tem churrasco, elas não comem churrasco sem Coca-Cola? Ainda bem que bebe Coca-Cola, né? Porque o Coca-Cola é para desentupir pia, e tem gente bebendo. E ainda tem gente bebendo. Mas tem que desentupir mesmo, porque o tanto de carne assada que come, e ainda de noite. Gente, quer fazer um almoçozinho, um churrasquinho? Me chama. Eu não vou comer muito não, mas no almoço eu ainda aceito ainda. Mas à noite não. À noite eu não dou conta, eu não posso. Meu Deus. Se eu vou entrar na linha da alimentação aqui, nós vamos ver, né? Nós não vamos gastar mais tempo com o nosso corpo físico que com a nossa própria alma. Mas isso tudo vale a pena. Tudo vale. Como é que faz? Se eu entrar na questão da higiene aqui, onde nós vamos parar? Mas olha, me vem assim, mas eu quero continuar aqui. Vejam, porque tivemos de ter isso. Se vivemos, algo teve que morrer. Então o bezerro lá, o boi lá, teve que morrer para tirar o bife dele. De modo que pudéssemos desfrutar desse tempo de companheirismo, comendo juntos. E também sustentar a nossa vida. Estive conversando com um homem que era um vegetariano. Isso aqui é interessante, isso aqui é engraçado, viu? Não faz muito, e ele me disse: bem, eu não concordo com o irmão. O vegetariano disse: bem, ele me deu como que uma carta, queria se encontrar comigo em particular. E ele disse: irmão Brana, eu sempre o considerei um homem santo. O adventista falando para o irmão Brana. Ele disse: mas quando o ouvi dizer que comeu presunto e ovos para café da manhã, disse: isso me desanimou. Quer dizer, não é o homem santo mais. Não é que às vezes muitas pessoas pensam, uma irmãzinha chegou para o pastor Joaquim em Goiânia, chegou lá e topou ele na mesa almoçando. Aí ela virou para ele e disse: ai, pastor, o senhor come? Eu pensava que o senhor não comia. Para exemplificar que às vezes muitas pessoas consideram a gente santo, pastor em especial, até vê uma fraqueza dele. Quando se vê uma fraqueza dele, perdi a fé agora.
Mas, gente, será que ele nunca leu Hebreus capítulo 5? É claro que não justifica. Deus nos chamou para uma vida santa, separada. Não é uma vida imunda, suja, que quer dizer fraquezas, não. Às vezes uma pessoa vê o pastor brincando. Eu pensei que o pastor não brincava. E aí ele perde a fé. Esse irmão aqui pensou que o profeta era santo, considerava o irmão Branham um santo de Deus. Mas o dia que eu ouvi ele falando que ele comia presunto e ovos, ele disse assim: eu me desanimei, fiquei desanimado, que ele me desanimou. Bem, eu não colocaria a pedra de tropeço no caminho dele, eu não faria isso. Essa é a maneira dele crer. Você viu? Você observou isso? E o irmão Branham disse: eu não colocaria uma pedra de tropeço no caminho dele. Quer dizer, eu não condenaria ele, gente. O mal nosso de evangelizar os outros é isso, porque antes de você fazer amizade, antes de você atrair a pessoa, você mostra um castete para ele. Já vai com as pauladas em cima dele, desanima ele. Você quer escamar o peixe antes de pegar? Agora, essa é a maneira dele crer. Mas eu disse: bem, Senhor, se não como, eu não vivo. O Branham respondeu: bem, Senhor, se eu não como, eu não vivo. E ele diz: mas veja, o irmão teve de comer um porco. O irmão teve de comer um porco e matar um frango. Já considerava os ovos um frango. Diz que uma vez a crise estava muito grande e o preço de ovos estava lá embaixo, né? E a carne do porco também estava lá embaixo. Aí ajuntou os ovos e o porco e surgiu uma ideia. Disse: vamos fazer uma aliança? Eu entro com ovos, o frango, né? Um frango que foi fazer uma aliança com o porco. Eu entro com ovos e você entra com bacon. E então nós fazemos um verdadeiro presunto. Aí diz que o porco falou assim: muito bonito, né? Para oferecer o ovo, a galinha só tem que fazer uma forcinha e botar. Agora, para mim oferecer o bacon, tem que tirar um pedaço de mim. É bom, é boa coisa, né? Você já pensou? Que tem certas sociedades. Que sociedade é essa, hein? Sociedade que arranca um pedaço do outro, sociedade que toma o que o outro tem. O irmão João Martins deu um testemunho uma vez, que uma liga, ele estava endividado, que ele estava endividado, que não tinha mais jeito. E ele orou e começou a orar, e desesperado por causa das suas dívidas, e Deus foi e disse: olha, eu vou pagar suas dívidas. Vou pagar suas dívidas. E de repente uma liga de uma denominação de evangelismo lá contratou ele para fazer um determinado trabalho. E aí abriu conta no banco, deu talão de cheque, e ele tinha liberdade de fazer o que ele bem queria. E ele foi então e pagou as contas dele, tudo. Quando estava zerado, fez um surtimento, ele contando as palavras dele, fez um surtimento de roupa, de calçado para a família, para os filhos, e a coisa, fez uma compra lá que dava para viver um montão de tempo sem comprar nada. Aí de repente ele disse: Senhor, e agora, o que eu faço? Aí disse que Deus respondeu para ele, falou: eu prometi para você de pagar suas contas, vá lá e devolva tudo isso, e sai fora disso aí. Ele disse que foi lá e devolveu e saiu fora. E aí? Como é que você explica? O Bom Cito deu outro testemunho lá, o pastor Joaquim, isso nós ouvimos na fita, vocês devem ter visto também, ele falando pela internet. Ele disse que às vezes quando o carro pifa na estrada, quando o motor do barco pifa no rio, longe, ele disse que na hora vem: eu quero só ver da onde que vai vir o anjo. O anjo vai vir de onde?
O anjo vai vir de onde? E às vezes, irmãos, o anjo vem em pessoas bêbadas, às vezes o anjo vem em pessoas fumantes, às vezes o anjo vem uma mulher mal vestida, mas é o socorro que Deus mandou. Você vai dispensar, vai mandar embora? Vai xingar? Vai ser prostituta? Você já pensou um homem morrendo lá no rio, lá, e na praia lá, morrendo, aí de repente chegou a mulher de biquíni lá para salvar ele. Você é prostituta, não quero ser não, vem me salvar não. Mas se brincar, se ela não for uma perita para salvar a vida, ele abraça ela, que olha lá que ela nem dá conta de tirar ele de lá, porque quem está afogando é assim, né? Diz que aonde que ele pega, aí pronto. Aí nós caímos no extremo religioso. Você não está vendo que Deus tem um centro para a coisa? Bem, Senhor, se eu não como, eu não vivo. Ele disse, mas veja, o irmão teve que comer um porco, matar um frango, e eu disse, Senhor, nós somente vivemos de substância morta. Não importa o que se coma, se come vegetais, se come pão, o trigo morreu, se come milho, o milho morreu, se come feijão, o feijão morreu, se come porco, o porco morreu, se come vaca, a vaca morreu. O que quer que se coma, você somente pode viver fisicamente, porque algo morreu para que você pudesse viver. Agora, o que quer que se faça, até mesmo beber leite, as bactérias, olha, presta atenção nisso, ó. Não, gente, não é próprio adulto ficar bebendo leite. Leite deveria ser o leite da mãe para alimentar, para nutrir o bebê, deveria ser o leite materno. Todas as mães sabem, até os 2 anos, o leite aconselhado para o bebê é o leite materno. E depois até certa idade. Aqui o que o profeta está dizendo, o que quer que se faça, até mesmo beber leite, as bactérias, o que quer que seja, você tem que viver de substância morta. E isto somente prova se temos de viver esta vida natural e somente podemos fazê-lo por substância morta. Algo teve que morrer de modo que pudesse viver eternamente. Então nós só podemos viver eternamente porque algo morreu por nós. Esse foi Jesus Cristo que Deus deu por nós como resgate. E agora, quando pela primeira vez me encontrei com o povo pentecostal, eu fui na Califórnia, o estado adjacente, logo aqui, do outro lado do rio, e estava em Los Angeles. E eu não vivi nos dias desta famosa dama ministra, senhora Aimee Semple McPherson. Cheguei a conhecer seu filho, Ruf, um fino cavalheiro cristão, sua esposa e família. E eles são certamente pessoas encantadoras. E o Dr. Tefford e muitos da equipe do Templo Ângelos. E eu preguei o jubileu dos pentecostais. Jubileu de 50 anos ali, poucos anos atrás, e com certeza aproveitei muito. Assim, em respeito a esta mulher, que deu um exemplo, olha, o irmão Branham é contra pregadora, do jeito que ele era, contra mulheres pregadoras, do jeito que ele era, olha como que ele faz menção desta mulher, e ele fez menção também da Ellen White. Ele disse, ela foi uma mulher de Deus, ela foi uma mulher de Deus. E quem foi o Ellen White? Então veja, assim, em respeito a esta mulher, que deu um exemplo, como ela fez, de tentar o melhor que pôde para apresentar o que estava em seu coração.
eu prestei um tributo a ela ao ir ao seu sepulcro em Forest Lawn. E enquanto estava ali, de pé com meu chapéu tirado, inclinava a cabeça e agradecia a Deus pela nobre vida desta pequena criada, foi-me então perguntado pelo grupo com o qual estava, um grupo de ministros, se eu gostaria de dar uma volta por todo Forest Lawn. E no interior da capela mutuária ali, ou como quer que a chamem, eu estava olhando os diferentes desenhos e vi a ceia do Senhor e me detive. Muitos de vocês anotaram, quando põe as luzes sobre ela, a última ceia, e ouviram a história dela. Mas uma das coisas mais notáveis que vi ali foi quando se entra pela porta, eu acho que seria do lado leste, havia uma estátua de Moisés, que se encontrava ali, que foi a obra de coroamento da vida de Miguel Ângelo. Eu creio que foi o escultor, que eu posso estar errado quanto ao homem. Creio que está certo, Miguel Ângelo, o grande escultor, deu forma a isto, uma imagem de Moisés. E como ele estava explicando, o guia que estava nos conduzindo, ele disse que essa foi uma das maiores obras-primas que Miguel Ângelo produziu, e disse que consumiu muito da sua vida talhando, trabalho árduo. Agora, você veja bem, para fazer a escultura, ele vai lá, pega a pedra, uma pedra do tamanho ideal para o seu trabalho, e ele tem uma imagem interna dele, e ele vê aquela imagem esculpida naquela pedra. Aí ele começa a tirar as lasquinhas. Agora, porventura, não é o que Deus está fazendo comigo e com você em cada culto? Ele não está tirando lasquinha? Agora, para tirar lasquinha, tira lasquinha sem doer? Tem jeito? Eu estou perguntando, tem jeito de tirar uma lasquinha sem doer? Tirar um pedacinho de você sem doer? E é o que Deus está fazendo conosco. É o que Deus está fazendo com você. Ele está tirando lasquinha de nós. Como Miguel Ângelo tirava daquela pedra. Cada dia do seu trabalho, ele estava tirando lasquinhas, pequenas lasquinhas, e dando forma. Então eu notei, eu creio que era no joelho direito, a estátua parecia perfeita, polida, e Moisés com a tábua das leis na mão, até a tábua das leis, Miguel Ângelo pôs na mão de Moisés. E sua barba comprida, até a barba ele fez ela comprida. E era naturalmente a concepção mental de Miguel Ângelo acerca de Moisés, do que Moisés deveria parecer, e ele esculpiu naquela pedra. Talvez nunca tivesse visto um quadro, mas em sua própria mente, ele esboçou o que pensou como que Moisés deveria parecer. E a história continua, tão logo ele concluiu a estátua, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Tão logo ele concluiu a estátua, será que Deus já concluiu? Já nos concluiu? Será que Ele pode olhar em nós e ver a imagem de Cristo em nós? Não, agora eu tirei a última lasquinha dela. Eu tirei a última lasquinha dele. Agora ele está perfeito. Ela está perfeita. Vamos ver o que Deus vai fazer conosco quando nós chegarmos nessa estatura perfeita. Olha o que Miguel Ângelo fez. Ele se afastou para contemplar a sua obra, quando ela toda estava polida e perfeita, e quando ele ficou tão inspirado,
a tal ponto que ela parecia, olha, e quando ficou tão inspirado, Miguel Ângelo, quando ele viu, ele olhou ali naquela obra-prima e viu aquilo que estava dentro dele, completinho, de cima e embaixo. Não tinha mais nenhum detalhe, não tinha que tirar mais nenhuma lasquinha. Às vezes nós ainda estamos tendo palavreados que não deveríamos, nós ainda estamos alimentando o espírito que não deveria, Deus ainda tem que tirar essa lasquinha. Usando determinadas vestimentas que não deveria, Deus ainda tem que tirar essa lasquinha. Tem que colocar isso em ordem ainda. Mas o Miguel Ângelo olhou, estava perfeitamente retratado, aquilo que estava dentro dele estava retratado naquela pedra. E quando ficou tão inspirado, aquilo moveu o seu interior a tal ponto que ela parecia tanto o que ele tinha em mente, ele tinha feito com a mão, o que Deus tem em mente, Ele está fazendo em nós, com as suas próprias mãos. Ele tem nos cortado, Ele tem nos tirado excedente, Ele tem nos colocado muitas vezes de ponta para baixo, para nós reconhecermos que nós não somos nada, que Ele, tudo está em suas mãos, Ele pode todas as coisas, é Ele que cura, é Ele que levanta do pó o necessitado, faz assentar na mesa com os príncipes, tudo está em suas mãos. Eu não tenho dignidade nenhuma, você não tem dignidade nenhuma. A única forma de nós conseguirmos o favor com Deus é olhar para o Calvário, é reconhecer que não somos nada e que Ele pode todas as coisas. E parecia tanto com isso, e todos os anos que ele tinha esperado por isto, e quantos anos que Deus está esperando a sua igreja, que ele ficou tão empolgado com a inspiração, e ele golpeou, e ele voltou para trás com seu martelo de escultor, e golpeou o joelho de Moisés, daquela estátua, e golpeou o seu joelho, e gritou: fala, Moisés! Fala, Moisés! E há um lugar quebrado na perna, no joelho de Moisés, onde Miguel Ângelo golpeou com seu martelo, naquela inspiração, quando aquela inspiração desceu, ele disse: tu és tão perfeita, fala! Porque ele estava tão inspirado. Veja, havia algo dentro dele no princípio, que ele esboçou um quadro mental de que pensou como Moisés devia parecer, e quando ele viu isso refletido diante dele, a própria coisa que ele tinha em mente, o que ele pensou como que Moisés devia parecer, e levou essa visão consigo por todos aqueles anos e anos, conforme apanhava o grande pedaço de granito, e lascava um pedaço aqui, um pedaço ali, o marcava, porque tinha de sair perfeitamente. E quando ele estava concluído diante dele, ele viu o reflexo do que estava em sua mente, e foi isso que de tal modo inspirou a golpear a imagem e a gritar: fala! Todos os seus anos de labuta tinham sido recompensados, seu grande trabalho manual tinha sido completado. Agora nós vemos isso, eu fiquei inspirado por isso, porque pensei que realmente a marca na perna foi o que tornou para mim a obra-prima, foi aquela marca, aquela cicatriz no joelho da estátua de Miguel Ângelo. Porque apenas se tivesse sido apenas outro retrato, ou algo de Moisés, algum tipo de figura que algum homem tivesse tido uma concepção, mas o homem que estava fazendo o trabalho, ela
de tal modo o satisfez que ele a golpeou, e a marca nela a tornou a obra-prima para mim, porque ela refletiu perfeitamente o que estava em sua mente, como que Moisés devia parecer. E eu fiquei ali, e eu tive que me afastar por alguns minutos para pensar no que isso deve ter significado para ele, e o que significou para mim nessa ocasião. Então veio à minha mente isto sobre o que eu quero falar. Vamos voltar agora nossos pensamentos de Miguel Ângelo ao grande escultor, o Deus Todo-Poderoso, o qual no princípio, antes que houvesse um dia ou raiar de dia, antes que houvesse um átomo ou uma molécula, Deus em sua mente teve um homem. Como que um homem deveria parecer, e que ele devia ser, e como ele devia agir, e queria que esse homem fosse parte de si mesmo, de como que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, de Deus, criou ele o homem. Quando Deus no princípio fez esta obra-prima, algo que refletiu seus pensamentos. Eu vou parar aqui. O que Deus vai fazer com a sua obra-prima quando ela estiver completa e perfeita? Ele vai golpeá-la e dizer: fala, fala. E ela quer dizer: fala. Ela vai falar, e os mortos vão ser ressuscitados, e nós iremos embora. Fiquemos de pé. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Teu Santo Espírito, Teu Espírito Santo, possa tomar, Senhor, esta escola, estas palavras, e vivificá-las em nossos corações. E eu sei, Senhor, a gente nota, o pregador nota, quando a pessoa está ligada no que ele está falando, e quando ela está aérea ao que está sendo falado. E aquilo traz um desespero ao coração da gente. Meu Deus, essa pessoa levantou cedo. Olha os pensamentos que passa. Tu sabes muito bem, Senhor, disto. E os pensamentos passam no coração da gente. Essa pessoa levantou cedo. Hoje, chovendo de manhã, parece que estava tão gostoso ficar na cama. E ela fez um sacrifício para ver a igreja. De repente ela senta aqui e deixa os seus pensamentos levar ela para longe. E ela fica aérea. Os ouvidos dela estão escutando aquele barulho, a voz sair na casa, mas ela em si está muito longe. E o Espírito às vezes passa por ela e ela não recebe nada, porque ela não estava aqui. Meu Deus, ajuda cada pessoa, Senhor. Cada culto que nós estamos aqui, o Senhor está tirando essas lasquinhas de nós. Dá-nos graça, Senhor, para estar atento a cada palavra. Mesmo quando nós pensamos que aquilo não nos atinge, ou aquilo, quem sabe nós pensaríamos que aquilo não era para nós. Toma isto e que o Senhor possa ajudar cada irmão, cada irmã, curando as nossas enfermidades. Lembramos mais uma vez da oração pelos enfermos que o irmão Edgar fez, Senhor. Que o Senhor, que isto possa ser repetido mais uma vez diante do trono do Senhor, a favor de cada irmão, de cada irmã. Alerta a nossa vida espiritual, Senhor. Estimula nós
a prestar atenção, a ouvir. Não só escutar, mas ouvir. Deixar isso descer ao nosso coração. Já foi orado pelo encontro, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor a viagem de cada pastor. Alguns já chegaram em Goiânia, os demais que estão vindo, Senhor, estão viajando nesta hora. Que o anjo do Senhor esteja com eles, protegendo, guardando nessas estradas, muita chuva, buracos. Livra, Senhor, a todos, e que tenhamos um bom companheirismo nesta semana para aperfeiçoamento dos nossos ministérios. O Senhor toma controle de cada um que vai falar a palavra. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus, amém.